sabem quais são os principais desafios que as empresas familiares enfrentam na sua gestão? Falar sobre gestão de empresas familiares é muito importante no nosso contexto do nosso país. E por que isso? Só voltando um pouquinho para lembrarmos que, de acordo com a nossa história, nós sabemos que nós tivemos muitos imigrantes vindo para o Brasil. E a maior parte deles, o que eles fizeram? Além de trabalhar nas lavouras de café, eles também vieram para abrir seus próprios negócios. E isso faz parte da nossa cultura brasileira, essa cultura de empresa familiar. Agora, nós percebemos uma coisa, que as empresas familiares, elas são muito importantes em primeiro lugar. Por quê? Porque de acordo com o IBGE e o Sebrae, 90% das empresas brasileiras são familiares. E elas representam cerca de 65% do PIB. E também elas empregam 75% da mão de obra. Por isso que esse tema é tão importante. E elas, como um todo, elas enfrentam vários desafios. O principal desafio tem a ver com a cultura da empresa. Por quê? Porque as empresas familiares, elas surgiram para sanar as necessidades da própria família. E para poder passar isso de geração em geração. Muito bem. Pensando nesse aspecto, o que acontece? A maioria das empresas familiares, elas misturam os caixas da empresa. Elas misturam contas de pessoas físicas com contas de pessoas jurídicas, por exemplo. E elas usam como se fosse um caixa eletrônico. Não há um planejamento financeiro adequado nesse sentido. Um exemplo foi uma empresa que eu prestei consultoria no ramo farmacêutico, onde eles não tinham limites para poder pagar as despesas pessoais da família, não só do casal, que eram os sócios, mas também de todos da família que tinham necessidade, mesmo pessoas que nem trabalhavam na empresa. Um outro ponto que é importante ressaltar e que é um outro desafio é com relação à profissionalização. Muitas vezes, o que ocorre, os membros da família, eles não têm um currículo adequado para poder trabalhar numa determinada área, mas eles são colocados lá porque eles precisam de um trabalho. E isso causa um grande problema na empresa. Eu vou dar um exemplo de uma outra empresa familiar, onde o casal trabalhava junto com a filha e a filha era responsável pela área financeira. Primeiro que essa pessoa, essa profissional, ela não era uma pessoa organizada. Então ela tinha toda a papelada em cima da mesa e era muito difícil encontrar alguma coisa. Segundo, que ela era uma profissional que tinha sérios problemas de saúde e ela costumava faltar muito à empresa, às vezes 3, 4 vezes no mês, e essa pessoa cuidava de todo o faturamento da empresa. Aí, eles não conseguiam faturar. O cliente, ele tinha uma necessidade de entrega rápida, ele acabava desistindo da compra, porque a mercadoria que poderia ser entregue no mesmo dia não podia sair da loja sem faturamento, por conta disso. Então ela não era uma pessoa adequada no local certo. E aí tem um fator importante também, né, Índio? Que quando a gente percebe a equipe, a gente também vê que todas essas tratativas de como a família ela leva a gestão, na falta de uma colaboradora por ser filha, talvez, claro, ela tem lá genuinamente, né, os seus problemas. Sim. E tem que ser encarados, mas a equipe vê como essa gestão, né? Então, porque cada um tem a sua responsabilidade. E essa equipe muitas vezes espera ou tem um time de tomada de decisão que acaba protelando algumas coisas. Por quê? Porque às vezes espera, né, aquela colaboradora familiar voltar ao trabalho ou decidir, na verdade, profissionalizar-se para aí sim conseguir ter tomada de decisões um pouco mais rápida e faz com que a equipe às vezes se sinta um pouco perdida, né? E sem referência também. Porque quando a gente não profissionaliza a gestão, e tá tudo bem se a empresa é familiar, o mais importante é eles, né, adquirirem maturidade como família e como profissionais, para estar dentro da empresa como gestores e não simplesmente como pai, mãe e filha. Então, esses aspectos realmente trazem um desafio enorme para uma empresa que tem esse tipo de gestão. Mas lembrem-se que é possível, né, ter um sistema de gestão, uma gestão familiar de uma maneira que chegue em resultados, porque nós temos muitos modelos também no país e internacionalmente de famílias que tiveram grande sucesso em suas gestões, né, desde que queiram,
melhorar e se profissionalizar. Com certeza. Um outro aspecto é a comunicação. E isso é realmente um grande desafio para empresas familiares. Por quê? Porque eles trazem problemas de casa para a empresa e também da empresa para casa. E muitas vezes eles acabam discutindo e tendo brigas em frente dos funcionários e pior, em frente dos clientes. E isso desagrega muito e traz uma imagem antiprofissional. Agora, como Wesley falou, todos esses aspectos são possíveis serem trabalhados. É possível planejar, é possível profissionalizar. E até em situações em que, de repente, uma das pessoas da empresa familiar, como nesse caso que eu citei, tem problemas de saúde, por que não treinar uma outra pessoa da equipe para auxiliar? Existem maneiras. Agora, a questão é querer e ter essa visão, porque muitas empresas familiares, elas morrem e estão morrendo por essa falta de profissionalização, de não enxergar que é necessário modernizar. Não enxergar que o foco tem que ser o cliente, porque ele é quem paga as contas. E a partir do momento que o foco ele é centrado no cliente, as outras necessidades, é claro que elas vão vir e é possível supri-las, suprir a necessidade da família. Mas se o foco está no cliente, isso vai ajudar com que as empresas familiares elas tomem decisões assertivas. E uma maneira de se trabalhar isso, de se começar a trabalhar isso, é se autoconhecendo. E você tem aí um vídeo no nosso canal do Conhecimento Ícone, um vídeo falando de Enneagrama, por exemplo, para você se autoconhecer e saber qual o seu papel nessa constelação familiar, no qual você tem aí que trabalhar esses egos, essas personalidades, né? E também, claro, né, todos os pontos de cada personalidade a melhorar. Claro que tem que trabalhar muito o ego, né? Porque às vezes essas brigas, né, Angel, acabam acontecendo por um ego maior. Sim. Ou para querer mostrar para o pai, ou para o filho, ou para o irmão, sim, que é capaz. Então a gente tem que colocar primeiro os interesses da empresa, para depois saber exatamente trabalhar os interesses familiares que devem ser trabalhados, mas isoladamente, nunca na frente do cliente. E como que as empresas familiares podem, na verdade, se reorganizarem e se tornarem mais competitivas? Como o Wesley falou, primeira coisa é autoconhecimento. E a partir do momento que eles têm conhecimento das personalidades, de quem é quem, isso vai ajudar nesse mapeamento. O segundo é analisar também com relação à formação profissional, se eles têm o currículo adequado para exercer aquela função, porque às vezes até um ente da família não é a área financeira que tem que atuar, de repente a área comercial. Então, a partir do momento que se define isso, fica mais fácil para poder fazer um planejamento mais adequado. Isso. E acredito eu que quando se faz essa linha, você está construindo, na verdade, o conhecimento para a própria família perpetuar aquilo que construiu. Sim. Né? Então, eu acho que é uma estratégia que tem que ser adquirida pela família para poder colocar as pessoas certas no lugar certo. E aí sim, acredito que vai aumentar os resultados, melhorar o clima, a equipe também vai se engajar e vai respeitar também os seus gestores, sim, né? Com certeza. E o respeito, isso que você falou, é muito importante. Porque o respeito, ele vem de cima, top down. E se a família não se respeita, que dirá os seus subordinados? E o que é pior, eles acabam tomando partido. Mas isso tem solução, sim, e é possível. Como eu disse no começo, 90% das empresas brasileiras são familiares. E se você quiser saber mais a respeito disso, vocês podem contar com o Instituto Ícone do Conhecimento, porque nós fazemos consultoria nessa área também, na área de gestão empresarial, especialmente gestão de empresas familiares. Então, conte conosco.